Glória a Deus. Aleluia. Diga a pessoa do teu lado, o evangelho é bom demais para ser verdade. O evangelho é bom demais para ser verdade. Olha só. Ficou para ser verdade. Tudo bem, mas é para. Mas Deus está no controle, amém? Dá um sorriso aí para a pessoa que está do teu lado. Se você é casado, dá um beijo na boca aí, ó. Dá aí, vai lá, Vitor. Bom, eu já resolvi um problema. Se tinha alguém brigado, alguma coisa, depois eu mando meu Pix. Nossa, pastor, me tirou numa agora. Uau! Bem, queridos, o evangelho significa a boa notícia. A boa notícia. Então é possível você ir em uma igreja que prega o evangelho e sair frustrado e decepcionado de lá. Porque a reação de quem escuta uma boa notícia é sorrir. Se você recebe uma boa notícia, você vai sorrir. Você vai ficar feliz. Então, querido, evangelho significa isso, uma boa notícia. Então, quantos querem ouvir o evangelho da parte do Senhor aqui? Isso é tão interessante, querido, que por que Jesus não foi bem aceito e bem recebido? Havia sim uma palavra dizendo que os judeus não o aceitariam, mas é porque o que Jesus foi propor ao judeu é loucura. Isso é tão sério que se você for ver o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, olha o que o escritor, apóstolo Paulo, que era um fariseu, ele era um religioso da época. Veja, querido, preste atenção. Paulo era um religioso, aí chega Jesus pregando. Cuidado que você pode, quem sabe hoje, estar sendo encaixado como esse religioso, que sabe tudo, sabe muito e não tem espaço para mais nada. E chega Jesus e começa a falar do evangelho, pastor Diogo. E aí, olha o que Paulo fala. Certamente, a palavra da cruz, ela é loucura. Meu irmão, você já escutou? Eu gosto de olhar o texto e analisar ele. O que ele está dizendo aqui? Você já escutou um louco? Já ouviu um louco? Eu já ouvi um louco. Eu já sentei com gente e falei, meu Deus, que hora que eu vou conseguir levantar daqui? É a mesma coisa. Os judeus olhavam para o que Cristo estava falando e falavam assim, que hora que eu vou levantar da mesa aqui? Eu não aguento mais ouvir esse cara está falando, ó, é loucura, é doideira. Se um religioso da época chegasse alguém e falava, eu estou seguindo a Jesus, o quê? Você está com retardo mental, está com problema, está usando droga, que loucura, o que deu na tua vida? Era o que os religiosos, era o que a igreja da época iria falar. Então vai vendo. Que a gente hoje fala, ai, por que não receberam Jesus? Não, meu irmão, é que o que ele estava falando era loucura para o sistema. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Isso é interessante, querido, que é uma notícia que ela é loucura para quem não acredita, mas se eu acredito naquilo, aquilo tem poder de Deus para transformar minha casa e mudar minha história. Agora, qual é a loucura? Eu vou te explicar qual é a loucura. Perceba comigo. A loucura é a seguinte. O judeu era acostumado a ter Deus como um chefe, um senhor. Tanto que Jesus morreu, você sabe por que Jesus morreu? Para meus pecados, blá, 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 blá. Sim, mas para o judeu Jesus morreu porque ele era considerado filho de Deus. Os judeus aniquilaram Jesus porque ele se intitulava filho de Deus. E um judeu ele não fala assim, nós não somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus. Então eles achavam aquilo uma tremenda blasfêmia, como assim um filho de Deus? Agora, veja bem, quantos aqui já ouviram aquele ditado, eu vou orar por você, irmão? E quando alguém vai orar por você, normalmente, pastora Renata, a pessoa vai orar, Senhor abençoa a pastora Renata, que tudo dê certo no trabalho dela, que ela não sofra nenhum acidente na viagem que ela vai fazer. É ou não é? Essas orações, né? Olha, eu estou orando por você, para você vencer as batalhas e as lutas da vida, papapá. Agora, quando o apóstolo Paulo dobrava o joelho para orar pela igreja, o que o apóstolo Paulo orava? Vamos ver? Efésios 3:18. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele dobra o joelho. E ele está falando o seguinte, o verso 17. Vai um antes ali. Verso 17. Aqui ele está falando que está orando. Pela fé estando vós arregados, verso 18. Ele começa a dizer, por essa razão me põe de põe de joelho. Aí está dizendo assim, eu estou aqui orando por vocês, a fim de vocês poderdes compreender com todos os santos
qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade. Olha a oração dele. Eu estou orando pela igreja, eu estou orando pela igreja, para que todo mundo aqui consiga entender. O que ele está orando assim, eu oro para que você entenda. Tem gente que tem dificuldade de entender, Lavínia, não vai questionar ela, só ora por ela. Eu oro para que você entenda qual é a largura, qual é o comprimento e a altura e a profundidade do quê? Verso 19. E conhecer o amor que excede todo o, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha a oração dele. Eu oro para que vocês entendam o amor de Deus. Porque o dia que vocês entenderem o amor de Deus, Cristo vai ser consumido dentro de vocês. Não parou para analisar. Antes era, faz que eu te abençoo. Antes é, se esforça porque eu vou te dar o mérito. Agora a oração do evangelho é, gente, eu estou orando para vocês entenderem o quanto vocês são amados. Porque quem é amado não tem limite. Quem é amado não tem limite. Mas por que você defende tanto essa pessoa? Ela está toda errada. Não, querida, aquela me amou, eu vou até o fim. Porque eu estou amado, eu me sinto amado. A Bíblia diz que nós não conseguimos amar a Deus se não entender que primeiro Ele me amou. Então a minha resposta a Deus não é uma resposta meramente porque está escrito, porque eu tenho que obedecer, mas é porque eu fui alvo do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não há uma matemática, não há uma expressão exata, não há um número exato para identificar o quanto Deus me amou. E é aí que eu tenho que me apegar. Por quê? Porque o grande problema de muitos aqui estarem fracos na fé é porque vocês têm se apoiado no amor de vocês para com Deus. E o amor de vocês para com Deus é falho. Você sai daqui, você peca, você erra, você já não para de orar porque você se sente indigno de orar. Porque você é falho. Eu lembro, querido, de uma vez que eu estava na fazenda com meu avô, enquanto ele era vivo, e eu estava todo sujo, porque aquele dia eu tinha pego cavalo, ajudei o peão a tocar boiada, vai vendo, não sei fazer. E estava sujo, imundo, e aí a carroceria do meu avô estava podre, estava com aquele com fecho, aí tinha 1 litro de leite lá dentro, lá no fundo. Aí meu avô olhou para mim, olhou para os meus primos, eu era o mais sujo. Aí ele falou, Lucas, aproveita que está imundo, entra lá dentro da carroceria lá e pega aquele leite lá. Por que ele fez aquilo? Porque eu estava podre. Esse é o nosso grande problema. A gente sai daqui da igreja, a gente falha, a gente erra, e daqui a pouco a gente vê, cara, já estou sujo mesmo, vamos embora. Quando, na verdade, querido, o perdão de Jesus, ele é perpétuo. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não avalia pelo que você fez, ele te avalia pelo que Jesus fez na cruz. Mas, pastor, eu sou culpado. Eu concordo que você é culpado, querido. Só que Jesus não era culpado e morreu no teu lugar. Um inocente foi entregue no teu lugar, querido, para que você que é culpado consiga se portar como inocente. Uma injustiça foi feita com Jesus para que justiça fosse feita na tua vida. Você não é salvo pelas tuas obras, nem pelos pontos que você diz, nem pelo tanto que você financiou, comprou, fez, ou tanto que você serviu na igreja. Você é salvo pelo amor de Deus. Pastor, mas então por que eu sirvo na igreja? Porque você entendeu esse amor. Pastor, por que eu dizimo na igreja? Porque eu entendi esse amor. Pastor, mas por que eu... Não, querido, você não está entendendo. Porque se você serve por obrigação, está tudo errado. Eu estou por amor. É uma pergunta diferente, é como eu não vou estar aqui mais cedo? Por tudo que Deus tem feito. Como eu não vou... Não tem como. Romanos, capítulo 2, verso 4. Você quer o arrependimento genuíno? Quem quer o arrependimento genuíno? Pastor, eu quero o arrependimento genuíno. Quem quer se arrepender de verdade? Levanta a mão. Então deixa eu te dizer uma coisa. Olha a pessoa do teu lado. Você precisa entender a bondade de Deus. Ou despreza a riqueza da sua bondade. Você está desprezando a riqueza da bondade de Deus? E tolerância dele? E longanimidade dele? Ignorado que a bondade de Deus é que te conduz ao... Querido, se você acha que Deus está pondo medo em você, para você se arrepender, querido, eu não sei que Deus é esse, não é o meu Deus. Não, sabe, Deus enviou esse acidente para eu pegar... Que Bíblia é essa? Não é que no Velho Testamento, sim, nós estamos numa nova aliança. É a razão pela qual o judeu não aceitou, porque de fato Deus vinha com juízo mesmo.
Se tem alguém martelando, não, eu tive um sonho em que vinha um corvo, comia seus olhos. Meu irmão, repreende, chuta que é laço. Nosso Deus não atua dessa forma. Antiga aliança, sim. Nova aliança, não. Por isso que quando Jesus começou a falar desse amor incondicional, que as pessoas não entendiam. Como? Como um pai vai aceitar de volta um filho que pediu a morte dele, pegou o patrimônio dele, gastou com bebida, adultério, prostituta, tudo que não prestava, com loucura na vida. Como que o pai vai aceitar de volta? E pior, esse pai soube que o filho comia com os porcos, que para um judeu é um absurdo. E agora o pai sai correndo para proteger o filho. E detalhe, sabe por que esse pai sai correndo para buscar o filho pródigo de volta? Você tem noção? É porque a lei da época judaica permitia que se alguém visse Lavínia, aquele filho voltando, eles tinham o direito de apedrejá-lo. Havia uma lei que dizia, mata, ele merece a morte. Mas é Jesus dizendo, olha como é que funciona o reino que eu vim pregar. Esse pai corre e diz, se forem tacar pedra, vão tacar em mim, não nele. Eu estou me dando no lugar dele. E não é o que ele fez para merecer, ele nasceu de mim. Ele é meu filho, ele nasceu de mim. É isso que você tem que entender. Eu me batizo e eu nasço de novo. Me diz uma coisa, querido, tu tá com uma tabelinha com teu filho, com tua filha, falou assim, 1 ponto a menos, 2 pontos a menos, vou amar menos, vai ficar sem comer. Se vocês são pais e mães, de acordo com a Bíblia, e vocês, a Bíblia diz que vocês são maus em relação a Deus. Você é mau. Que dirá Deus, que é muito melhor do que vocês? Querido, vamos lá, convenhamos. Você quer que teu filho todo dia acorde e fale, ai meu Deus, o que eu vou comer agora? Ai, como é que vai ser agora? Eu não consigo dormir, pai, eu não consigo dormir. Ai meu Deus, eu não sei. Você quer que teu filho acorde assim? E você que é um pai e mãe bem meia boca em relação a Deus, por que você acha que Deus está querendo isso para tua vida? Você acha que Deus tem prazer? Querido, se você é bonzinho com o teu filho, com a tua filha, você acha que Deus quer isso para você? Então hoje, em nome de Cristo Jesus, é o dia que nós vamos colocar as mentiras do inferno no seu devido lugar. Você não faz para merecer, querido. Você é. E quanto mais você entender o amor do Senhor, mais blindado você vai estar. Amém? Veja, Pedro. Eu não sei se você percebeu, mas o apóstolo Pedro, isso é maravilhoso. Esse texto é muito lindo. Jesus fala para ele assim, olha, vai lá para dentro do mar agora e atire a rede para o lado direito. Lançou para o lado direito, veio os peixes todos. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro chega diante de Jesus, depois daquela pesca maravilhosa, depois do milagre maravilhoso, ele dobra o joelho e fala, afasta-te de mim, eu sou homem pecador. A santidade de Jesus foi revelada através da bondade de Jesus. Jesus não matou ninguém para ele falar, ai, ele é santo. Não. Ele experimentou a bondade de Jesus e aquilo identificou a santidade que Jesus tinha. Querido, o que Deus quer se revelar para você, querido, hoje é com amor. Eu estou falando de um Jesus que não veio aqui te cobrar nada, querido, não é isso. Ele veio aqui para te dizer que te ama de maneira incondicional. Aliás, é uma mensagem que ele está dizendo, eu quero você do jeito que está, eu quero transformar a tua vida, querido. E na verdade, a tua oração aqui não é dizer eu quero. Não. É porque se você dizer eu quero, se você não dizer eu quero, na verdade, você está dizendo muito obrigado, eu não quero. Sabe uma coisa, querido? Você não tem que escolher Jesus, não. É o inverso. É Ele que já te escolheu. A menos que você não queira. Você está entendendo a posição? Ele já te selecionou para o time. Ele já disse que quer contar com você. É só se você não quiser. O único pecado que não tem perdão é esse. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É você não crer nesse Espírito. É você não aceitar esse Espírito. É você crer que isso não vem de Deus. É o único pecado que não tem perdão. Pastor, mas o meu vizinho Jorge fofoqueiro vai para o céu? Meu irmão vai. Se ele tiver Jesus no coração, vai. Mas o fulano é complicado. Pois é, irmão, tem Jesus? Vai também. Por quê? Porque não é o que ele faz, querido,
que dá acesso a ele ser filho ou não. Meu amigo, minha amiga, o que meu filho pode fazer para deixar de ser meu filho? Nada. Só tem uma coisa: se ele rejeitar isso. Deixa eu te falar, querido, Deus é especialista em escolher quem não é, para transformar em alguém que seja. Deus é especialista em escolher o que você não dá nada. Ele falou assim, aqui eu vou fazer se dar tudo. Sabe por quê, querido? Porque não se trata do que você pode fazer por si mesmo, mas sim da nova natureza que Ele está colocando dentro de você. Então o Evangelho é bom demais, que é difícil de acreditar que nós somos convencidos por Deus pela bondade dEle. Agora, pastor, como é isso? Simples. Onde está a guerra espiritual? Deigma, onde está a guerra espiritual? Onde ela mora? Onde ela se localiza? Onde está? Está aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Quantos acreditam em batalha espiritual aqui? Então nós vamos ver onde essa batalha espiritual está. Perfeito? Porque embora andando na carne, nesse teu corpinho maravilhoso aí, andando na carne, nós não militamos. Fala, eu não brigo. A minha luta não é na carne. Muito bom. É o que esse texto diz. Porque as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, não são carnais. Então não é, não vou chegar não, é que eu cheguei hoje na igreja 7 da manhã e trabalhei, e agora o diabo não vai me pegar. Não, não é carnal. Não, porque eu ofertei, não. Não, porque eu, não. Se começou com eu, já está ruim, já não vai dar. É por causa de Cristo. Ele, por que eu vim aqui? Ele me deu força, eu estou aqui. É Ele que me move para estar aqui. É Ele, aí sim. Aí eu, não. Aí não funciona. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas não é poderosa em mim, é poderosa nele. Até porque todas as nossas obras serão provadas no fogo. E as obras que é meramente nossa, que só requisitou aplausos, querido, talvez ela queime e não vire em nada. É por isso que a gente tem que saber o seguinte, querido, que aqui as pessoas me reconhecem por aquilo que eu conquisto, mas o céu me reconhece por aquilo que eu renuncio. As pessoas me aplaudem com o carro que eu chego, com a verba que eu tenho, com a roupa que eu tenho, com tudo que eu uso. Mas, diante de Deus e dos céus, eu sou reconhecido quando eu consigo ser o menor, ser o que serve. Então você tem que sempre decidir que tipo de reconhecimento eu quero na vida. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não é o teu poder do network que faz tua vida. Embora tudo isso seja importante. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Presta atenção. Aonde está a batalha espiritual? Alguém consegue me falar? Na mente. Está dizendo que eu tenho o poder de Deus para anular o quê? Sofisma. Onde mora sofisma, Deigma? Você consegue me dar 1 quilo de sofisma aí? Aonde estão os sofismas? Onde é a batalha espiritual? Meu irmão, se você vê alguém achando que está lutando com alguém, meu irmão, ele é louco, é um louco. A batalha está aqui, ó. Eu tenho força de Deus para anular uma ideia. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque dele saem as saídas da vida. O que você está vivendo hoje, querido, é o que você deixa brotar na tua cabeça. Anulando os sofismas, verso 5. Isso. E toda altivez, toda soberba que se levante contra o quê? Se levanta contra o quê? Espera aí então, quer dizer então que no mundo espiritual se levanta um demônio soberbo, isso, que ele vai marchar e vai pegar aqui a galera. Não, ele vai se levantar contra o conhecimento que eu tenho de Deus. Mas sabe o que ele vai fazer, sogra? Ele vai falar assim, ó, o que você está fazendo, Deus está derramando juízo na tua vida. Sabe isso aí? Ele não te perdoou, não. Olha, trabalha, ora para ver se o céu vai responder na tua vida. Sabe por quê? Porque você não merece. Ele se levanta contra aquilo que eu conheço de Deus. Meu irmão, aqui ó,
Aqui, ó. Aqui, ó. Guarda a tua mente, guarda a tua cabeça. Cristo é suficiente. O que Ele fez é suficiente, querido. Quando Ele estava na cruz do Calvário, Ele grita: Senhor, por que o Senhor me abandonaste? Sabe por que Ele gritou isso, querido? Para que eu e você nunca na vida possamos dizer que Deus nos abandonou, porque isso é mentira. Isso é o diabo colocando na nossa cabeça, se levantando contra o conhecimento de Deus. Para que nunca na nossa vida, querido, a gente fale: não, eu vou acrescentar algo ao que Jesus fez. Não, meu irmão, você é justificado pela morte dele e pela ressurreição dele, querido. Ele diz: está consumado. Ou seja, ele disse: está feito. Se ele disse que está feito, não há nada mais que você possa fazer. É por isso que o evangelho é uma mensagem. O que você faz com a mensagem? Você escuta ela e responde a ela. Mas via de regra, não há nada que você possa fazer. Ou você recebe essa mensagem, ou não recebe. E a mensagem é o seguinte: não há mais culpa sobre a tua cabeça. Não há mais pecado que te condena. Romanos capítulo 8 diz: quem vai intentar acusação contra aqueles que são do Senhor? Se é Ele quem justifica. Não há mais condenação em Cristo Jesus. Querido, não pode ter um pensamento dizendo: você merece a falência, Cristo quebrou isso. Você merece a desgraça, Cristo quebrou isso. Você merece a doença, Cristo levou as suas enfermidades. Você não merece a maldição, querido. Por quê? Porque o injusto, ele foi injustiçado na cruz por causa de você. A maldição recaiu sobre ele, a culpa foi sobre ele. Pastor, o que eu faço? Continua a ler o texto. E toda altivez, demônio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora presta atenção, que isso que eu vou falar aqui não tem no Google, não tem no chat GPT. E se você perder isso aqui, você pode perder tudo a mensagem. Presta atenção, Lavínia. E qual é a minha arma? Levando cativo todo pensamento a... Olha que profundo isso aqui. Só que isso aqui dá um TCC para você. Eu pego todo pensamento de sofisma, eu pego todo esse pensamento de culpa, eu pego todo pensamento de não merecimento e eu boto cativo, cativeiro, gaiola. Todo pensamento que não presta eu ponho numa gaiola. E sabe por que esses pensamentos vieram, Deigma? De não merecimento, de culpa. Sabe por que eles vieram? Por causa da minha desobediência. Porque a minha cabeça fica me condenando, junto com o diabo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. E o pecado é não crer em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Satanás é o meu acusador. Então todo aquele negócio que muita gente acha que é o Espírito Santo fazendo você se sentir mal, a Bíblia diz que não é, é o diabo. Que está te condenando. Você fez. Porque se é o Espírito Santo estaria te lembrando o seguinte: Cristo fez, Cristo morreu, Cristo morreu. Deus não fica te lembrando do teu passado, porque Ele disse que o teu passado Ele jogou no mar do esquecimento. Então o Espírito Santo Ele te lembra do que Cristo fez. Ele traz as memórias dos feitos de Cristo e não dos feitos nossos ou do inferno. Então Ele diz: monta uma gaiola, monta um cativeiro. E nesse cativeiro você coloca o teu pensamento de falta de merecimento, teu pensamento de culpa, coloca lá. O que eu faço depois para matar tudo isso aí? É simples. Isso tudo aqui foi gerado na tua cabeça pela tua desobediência, não foi? Porque você pecou e a tua cabeça está falando: agora tu vai sofrer. Você pecou, agora a tua cabeça... Você não é perfeito, você sabe que não é, e tua cabeça está dizendo: ah, tu veio dessa família disfuncional, é por isso que isso aí vai dar desgraça pra você. Sempre as coisas para você dão errado, porque você é todo errado. Maravilha. Ele diz: prende tudo isso, pega numa gaiola e leva essa gaiola com todos os pensamentos e mostra para elas a obediência de Cristo. Fala assim: ó, tá vendo? Todos os pensamentos de desgraça que você achou que deveria recair sobre mim, recaiu sobre a obediência dele lá na cruz, ó. Isso não é meu, isso ele já resolveu para mim. Pegou? Então, qual é a batalha espiritual? É simples e fácil de resolver. Pega os pensamentos de culpa e condenação, que não é Deus soprando no teu ouvido. Gente, isso é tão básico. Isso é tão básico. Você acha que é Deus que está soprando acusação? Quem conhece uma pessoa boa aí? Levanta a mão. Eu conheço. Tem gente que sai de uma conversa com uma pessoa boa. Eu não consigo, Deigma, você é uma pessoa muito boa. Eu não consigo imaginar eu saindo de uma conversa contigo arrasado, decepcionado. Nossa, o Deigma só falou coisa ruim para mim. Agora, o que tem de gente aqui, Deigma, achando que sai de conversa com Deus e Deus está falando: não, eu vou te matar. Querido, eu não consigo sair de uma conversa com o pastor Marcos, ele, assim, saindo, porque eu conheço ele, assim, decepcionado e frustrado, pensando: meu Deus, Deus vai derramar um juízo na minha cabeça e vai me aniquilar. Eu não consigo imaginar isso.
Agora tem muita gente, Thalita, que senta no momento com Deus, ou vive uma vida com Deus, achando que Deus está falando isso. Coisa que nem o Marx fala, coisa que nem a Lavínia fala, que o Degma fala, mas aí está achando que Deus está falando uma coisa dessa. Então, no nome de Cristo Jesus, querido, lembre-se que Satanás tem soprado no ouvido de muitos, como fez lá com Eva, onde tudo era perfeito. Se ele fez lá, imagina o que ele não faz agora. Então eu levo e falo, todos esses pensamentos, eles têm um destino, e esse destino é a obediência de Cristo. A obediência de Cristo levou à morte de cruz, a morte de humilhação. Era um Deus, querido, que não fez questão de ser Deus aqui. Ele se humilhou. Pastor, mas isso que eu fiz merece humilhação. Sim, por isso que Cristo se humilhou. Isso que eu fiz merece morte. Sim, por isso que Cristo morreu. Isso aqui merece um monte de coisa. Mas é por isso que Jesus sofreu. Para que você tivesse vida. Ele habitou a morte, querido, para que você obtivesse vida. Você pode dar um glória a Deus bem alto? O evangelho é muito bom, querido, porque transforma a derrota em vitória. Estende a tua mão no sinal de receber aí. Gênesis capítulo 50, verso 20. Escute o que eu vou dizer. Olha o que José falou. Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Querido, eu declaro em nome de Cristo Jesus que todos aqueles que tentaram fazer mal a você, a Bíblia diz que o evangelho hoje transforma todo o mal em bem. Pastor, mas você não tem noção do mal que fizeram, do que disseram, do que falaram. Não tem problema, querido. Quanto mais mal fizeram, mais bem Deus está te dando agora. E esse bem é justamente porque ele vem em você, a geração que será salva, as pessoas que serão impactadas. Então não há mal maior do que bem que Deus possa fazer. Profetiza essa palavra em nome de Cristo Jesus. Todo mal agora é multiplicado pela graça e pela bondade de Deus. O evangelho é bom demais, porque transforma a derrota em vitória. O evangelho é bom demais, porque a fé é mais forte que o esforço humano. A fé é mais forte que o esforço humano. Nenhum litro de suor teu, Lavínia, jamais será comparado a uma gota do sangue de Cristo Jesus. Aliás, quantos querem ver Deus trabalhando na sua vida? Quantos querem? Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu falar, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu confio, ele trabalha. Eu trabalho, ele descansa. Eu confio, ele trabalha. Eu trabalho, ele descansa. Eu vou ser justo por mim mesmo. Deus, vai lá, filho. Manda bala. Chegou um tempo na tua vida, escute o que eu vou dizer, de você começar a confiar mais no amor de Deus do que teu amor por Ele. De você começar a confiar mais no que Jesus fez e não no que você faz. De você começar a dar mais crédito ao que Jesus fez na cruz do que o que você fez de errado aqui na terra. Porque se você não consegue receber o perdão, sabe o que você está dizendo na verdade? Eu acredito que o que eu fiz aqui na terra de errado é muito maior do que o que Cristo fez de certo na cruz do Calvário. Então, no nome de Cristo Jesus, hoje é uma manhã de perdão, hoje é uma manhã de restauração. Ele está dizendo, a tua fé em mim é muito maior do que o teu esforço. Ele sabia que não haveria nada que você pudesse fazer para que a culpa fosse retirada de você, para que a maldição fosse retirada de você. Tanto sabia que ele falou, eu vou lá resolver isso. Senão não tinha ficado no céu. Vai vendo. Vou encerrar aqui. Ele é bom demais, porque transforma os rejeitados em escolhidos. Querido, isso é incrível, querido. 1 Samuel 16:11. Quantos conhecem Davi? É isso que o evangelho faz. É isso que a graça de Deus faz. Davi, pelos seus próprios familiares, nem era cotado para ser alguém. Era um filho bastardo. Ele diz, em pecado me concebeu minha mãe. Filho ignorado. Só que quando Deus chega na casa dele, querido, ele pega o ignorado, ele pega o menor, ele pega quem não é e diz, ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar aqui. Louve a Deus se você está numa fase de ser desprezado. Louve a Deus se você é o tido como menor. Louve a Deus, querido, se você é o criticado. Louve a Deus se aos olhos dos demais você é o sem potencial. Porque eu vim dizer algo, Deus está chegando hoje na tua vida
derramando honra e dizendo: ninguém desses que falou vai conseguir sentar e ter paz enquanto você não chegar aqui. Esse é o evangelho, querido. Escolhe quem não é, pega de quem não é, faz da onde não é. Quem sabe hoje você tem todos os requisitos de nem estar aqui. E é isso que mais ama em Deus. Sabe por quê? Porque quando ouvirem o teu testemunho, quando ouvirem a tua história, não vão ter dúvida de que um colocou a mão na tua vida. E esse um foi Cristo Jesus. Hebreus 10, 14. Ele é bom demais. Ele é bom demais. O evangelho é bom demais. Porque já está feito. Eu não acrescento nada. Ele está feito. É um trabalho finalizado. Tetelestai. Está consumado. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você não propõe sacrifícios para ser justo ou que Deus te perdoe. Você propõe sacrifícios para agradecer o que Ele já fez. Você propõe sacrifícios para mostrar para céus e terra que você é alguém maduro. Você propõe o dízimo, a oferta, você serve para dizer para Deus: Deus, papai, o teu filho aqui está pronto para assumir os negócios maiores, porque eu estou fazendo a minha parte, eu sou maduro. Eu sei que o Senhor não vai me condenar se eu não fizer, mas eu sei que vai ter um passo melhor ali na frente, querido. Porque meu filho e minha filha, não adianta ter maior idade de 18 anos e carteira, não significa que eu vou largar o carro na mão deles. Agora, se eu encontrar no Levi e a Bela maturidade, eu falo: pode pegar. Nós fazemos o que fazemos, querido, porque merecemos, mas somos maduros. É diferente. Porque você tem direito, porque você é filho de Deus. Então há um convite hoje aqui. Há um convite. O primeiro convite é: eu quero receber esse Jesus de uma vez por todas. E se vir os pensamentos amanhã ou depois, você faz o quê? Coloca na gaiola e apresenta, tá vendo? Essa humilhação que você está dizendo que eu mereço por algo que eu fiz ontem, sim. Com uma única oferta eu fui aperfeiçoado. O teu corpo é a tua mente dizendo: mas você merece pagar. Sim, de fato, eu mereço pagar, mas alguém com uma única oferta pagou isso. A gente tem que começar a entender que as coisas de Deus são eternas. Elas têm validade para ontem, têm validade para hoje e têm validade para amanhã. O sacrifício de Cristo Jesus, querido, pasme, é tão bom, por isso que é difícil de a gente acreditar, que já pagou os pecados que você vai cometer amanhã. E é por isso que nesse ponto, querido, você vive em pleno descanso da obra consumada de Cristo Jesus. Preste atenção. No plano original de Deus, quando Ele cria tudo, os céus e a terra, Ele cria o homem e a mulher em que dia, Samara? Que dia? Beleza, 6º dia, Samara, muito bom. Qual dia? Particularmente, se você for ver a ordem, possivelmente o homem foi criado na parte da tarde. E a Bíblia diz que foi manhã e tarde aquele dia, perfeito? Então o homem é criado em que dia, Gabriel? Que dia, Gabriel? Muito bom, é um fenômeno. O homem foi criado em que dia? Muito bem, Deus cria o homem e a mulher, maravilha. Aí de repente, Joe, eles foram criados no final do dia, acorda, fica tranquilo, tá tudo bem. Eles acordam no 7º dia. E aí tá lá o homem falando: uhul! E aí, Deus, o que eu faço? A primeira coisa, Adão, para você aprender a viver aqui nessa terra comigo é: aprende a desfrutar do que eu criei. E aí depois a gente fala do resto. Aprende, Adão e Eva, a usufruir do que eu fiz para vocês. Porque a ordem é: descanse, usufrua. Deus me criou e dia seguinte, agora eu vou dominar o mundo, estou com energia, recém-nasci, agora vai. Sim. Antes de você fazer qualquer coisa, Adão e Eva, aprenda a usufruir do que eu fiz por vocês. Vocês vão descansar e aprender a usufruir. Descansar também é obedecer.
Deus trabalha por aqueles que nele esperam, descansam nele. Quem sabe hoje que uma das obediências que você vai colocar diante do altar é aprender a confiar no Deus que você serve. Acreditar que a Bíblia é real. Acreditar que Ele alimenta os passos, bem como Ele cuida dos lírios, bem como Ele está cuidando de você também. Amém? Então, sendo assim, nós vamos entrar no descanso do Senhor. Com sua beleza, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se ele veste os lírios, com sua beleza, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, se ele veste os lírios, com sua beleza, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, ele veste os lírios, com sua beleza, quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos. Feche seus olhos. Eu quero saber se tem pessoas aqui hoje que precisam dizer sim para Jesus. Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero hoje dizer sim para Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Se você hoje precisa dizer sim para Jesus, eu quero que você levante sua mão e levante ela bem alto. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Levanta com ousadia, levanta com ousadia. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Pode baixar sua mão. Eu quero fazer agora um segundo apelo aqui, querido. Quantos hoje, de uma vez por todas, decidem entregar a sua vida na mão de Deus, mas falar assim: Senhor, eu confio. E fazem um comprometimento de que a culpa nunca mais vai te governar, que a falta de perdão nunca mais vai te governar. Você fala assim: Senhor, hoje eu estou dizendo que eu confio, o Senhor trabalha por mim. Querido, se você é desse segundo apelo, eu te convido a dobrar o teu joelho onde você está, se você pode. Se você não pode, apenas curva a sua cabeça. Mas, querido, se hoje você precisa fazer uma entrega ao Senhor, falar: Senhor, eu não vou deixar mais esses pensamentos me governar, eu não vou deixar mais esses pensamentos me dominar. Não é o que eu quero para minha vida, não é o que o Senhor tem para minha vida, Pai. Hoje, Pai, hoje eu recebo perdão. Hoje eu faço um comprometimento. Eu vou valorizar mais o que o Senhor fez na cruz por mim do que o que eu fiz de errado. Eu vou valorizar mais o que o Senhor faz do que o que eu fiz. Enquanto essas pessoas assumem esse compromisso, eu quero que você que levantou sua mão, querido, preste atenção. Eu quero que você levante no seu lugar aí. Eu tenho uma oração para você. Você que levantou sua mão, por favor, se coloca no seu lugar, levante. Aleluia, glória a Deus. Você que está do lado de alguém, querido, e não está de joelhos, pergunte para a pessoa do teu lado: você levantou a mão? Eu levanto com você. Fale para ela. Pergunte aí, querido: você levantou a mão? Acende as luzes para eu enxergar, por favor. Tem mais gente que levantou a mão. Eu sei que tem gente para... Pergunta: você levantou a mão? Querido, talvez você... mas não conheça a pessoa do lado. Não, querido, você vai ser instrumento de Deus. Pergunte a ela: você levantou a mão? Eu levanto com você. Seja instrumento do Senhor. Se você levantou a mão, tem gente que levantou, querido, e não está levantado agora. Você que levantou, querido, vem aqui na frente rapidamente. Eu quero orar por você. Pega a mão dessa pessoa que está do teu lado e vem aqui na frente com ela. Deus está operando, igreja. Não fica olhando para um lado e para o outro. Deus está operando. Ore, adore ao Senhor. Tem gente aqui ajoelhada, sendo transformada, sendo curada. Hoje é o dia de valorizarmos mais o que Jesus fez. Valorizarmos mais o que Jesus fez. Valorizarmos mais o que Jesus fez do que o que nós.
Vocês que estão aqui à frente, coloca a mão no coração, a igreja inteira em oração. Querido, se teu coração aí está pegando fogo, tem algo aí dentro te incomodando, e você sabe que teu lugar é aqui na frente, sai do teu lugar e vem aqui que ainda há tempo. Tem coisas que não vai acontecer com você sentado aí, só vai acontecer com você aqui na frente. Porque isso é a vida com Jesus. Eu tenho que dizer claramente e publicamente, eu quero. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Se há alguém nessa situação, levanta do teu lugar e vem aqui em nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir o Senhor com muita força. Pergunte mais uma vez a quem está do teu lado. É tua chance, eu vou com você. Perguntei, é tua chance, eu vou com você. Vou orar, hein? Coloque a mão no seu coração, você que está aqui à frente. Gostaria que toda a igreja pudesse estar comigo nessa oração. Eu vou falar algumas palavras aqui, querido, e eu quero que você escute o que eu vou dizer. Você pense no que eu vou dizer. E você repita se você quiser. Agora, se você concordar com o que eu estou falando, repete com vontade, porque é para Deus, amém? Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único e soberano Salvador. Hoje eu recebo o perdão de pecados, uma nova história contigo. É o que eu quero para mim. Hoje e sempre a minha vida te pertence. Jesus, vem reinar dentro de mim. Espírito Santo, conduz os meus passos. E Deus, hoje eu sou teu filho, sou tua filha, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor com toda a tua força? Antes